Olá, meus queridos alunos! Sejam muito bem-vindos aí à aula hoje, matemática e professor Murilo. Hoje a gente vai vir aí com uma novidade. Vamos aí com uma demonstração aí do volume da esfera. Mas hoje vai ser para aqueles amantes da matemática, né? Para quem realmente gosta da matemática aí, vamos trabalhar com matemática um pouquinho mais pura, tá legal? De fato aí com demonstrações. Porém, para essa aula, né? Para você entender da compreensão bacana dessa aula, é necessário ter alguns conhecimentos prévios, né? Por exemplo, a álgebra básica, né? Você precisa saber fazer soma de fração, subtração de fração. Você precisa saber como é calcular a área do círculo, né? Precisa saber calcular coroa circular, tá legal? Volume de prisma, você precisa saber, né? E o que a gente vai utilizar hoje, fundamentalmente, é o princípio de Cavalieri, tá? E o princípio de Cavalieri, esse princípio é muito louco, vocês estão vendo aqui, ó. Esse princípio é muito louco, que ele fala assim, na primeira, vou ser sincero pra vocês. Na primeira vez que eu vi esse princípio, eu falei assim, nossa, esse princípio parece que não serve pra nada, né? Por quê? Olha o que o princípio fala. Ele fala, tá vendo as imagens aqui, ó? São dois sólidos, né? Dois sólidos de mesma altura, isso é importantíssimo, né? E o princípio de Cavalieri diz assim, se você tem dois sólidos, né? Onde as suas áreas da base, né? A área da base dos seus sólidos são equivalentes, né? E a altura é a mesma, então o volume é exatamente o mesmo, né? Você pode mesmo pegar aqui um sólido, né, um cilindro, né? E você entortar o cilindro para o lado, assim, mas ele tem que ficar com a mesma altura, né? Se deixar ele meio curvadinho assim o cilindro, vai ter o mesmo volume se você tiver um cilindro reto, né? A mesma coisa aqui, ó, com esse paralelepípedo, ó lá, ó. Paralelepípedo todo curvadinho, né? Porém, ele tem o mesmo volume aí de um paralelepípedo se ele tivesse exatamente reto. E quando eu vi isso a primeira vez, eu falei assim, poxa, mas isso não tem tanto sentido, né? Falando, mas isso é meio óbvio, né? Pensando que o volume de prisma a gente calcula com a área da base vezes a altura, né? Bom, se a área da base é a mesma e a altura também é a mesma, então quer dizer os volumes serão iguais. Porém, hoje sim vai fazer todo sentido aí, tá legal? O princípio de Cavalieri pensando na esfera. Beleza? Agora eu vou lá pro GeoGebra para mostrar para vocês com detalhes aí o volume da esfera. Vem comigo! Agora sim, chegamos aqui no GeoGebra. Vamos lá para a demonstração aí, nossa primeira demonstração aí, ó, do volume da esfera, né? Então a primeira coisa que eu fiz aqui no GeoGebra, ó, vocês percebem que aqui tem tá em 3D já, ó, então eu fiz uma esfera aqui inicialmente, ó, tá bom? E essa esfera aqui, ó, ela tem raio igual a 2, ó. E o raio da esfera sendo 2, né? O que a gente vai precisar fazer aí, ó, para demonstrar o volume da esfera? Lembrando, né? Vamos utilizar o teorema de Cavalieri, tá? O princípio de Cavalieri, ó. Então, inicialmente, eu vou construir aqui um cilindro ao lado, ó. Construir um cilindro ali ao lado. E olha o que eu vou fazer, ó. Vou construir um cone dentro desse cilindro, né? Onde o detalhe, né? Ó, a altura do meu cilindro é exatamente a mesma que a altura aqui, ó. Que o tamanho, vamos dizer assim, o diâmetro, né? Ó. Que o diâmetro da minha esfera. Então, se aqui no caso é 2, né? Ó, para nós aqui é 2 o tamanho, né? Então, o diâmetro seria 4, que é o mesmo tamanho aí, ó, que é o mesmo tamanho da altura do cilindro. Então a altura desse meu cilindro é 4, que por sua vez, a altura aqui do cone aqui, ó, vai ser 2, né? Por quê? Porque tá exatamente no meio, ó. E não vou fazer só um cone não, vou fazer dois cones, tá, ó. Essa figura aqui, só esses dois cones aí montados, tá? Parece uma ampulheta, né? Ele tem um nome, tá? Clepsidra é o nome dessa figura, uma figura clássica aí dentro da matemática, tá bom? E agora sim, ó, vamos entrar aí com a demonstração. Só vou colocar as informações, ó, já aqui do lado, ó. Então o raio da minha esfera é 2, a altura do meu cilindro é 4 e a altura do cone também é 2, né? Ó, que é exatamente aí o tamanho do raio, né? Tá exatamente no meio ali, ó. E agora, olha que agora que é o ponto onde vocês vão realmente aí se assustar. Pessoal, a primeira coisa que eu fiz aqui, eu tracei um plano cortando essas duas figuras, né? Pensando lá no princípio de Cavalieri. Tá legal? Vocês vão entender já, ó. O que eu vou fazer aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou marcar, vocês estão percebendo, ó, que foi marcado aqui a área, tá? A área aqui, ó, que esse plano intercepta, né, na esfera, ó, que é uma circunferência, que é um círculo na realidade, né, ó. E eu marquei também aqui em azul, ó. Em azul também marquei a região aí que passa, né? Que esse plano passa, esse plano intercepta tanto o cilindro quanto aí o cone, né, ó. E se você reparar, por isso, né, que eu comentei isso de coroa. Você tem que saber calcular coroa, né? Por quê, ó? Nós vamos analisar aqui, ó, somente essa coroa em azul, né? Somente esse movimento, essa coroa azul aqui, né, ó. É o que a gente quer saber a área dela, né? E se você olhar a área dessa coroa azul, como é que eu posso encontrar
a área dela, né? Eu vou fazer a área do círculo maior, ó, né? Que é a mesma, a base do cilindro, né? E vou subtrair com esse círculo menor. E olha aqui, né? Claro que o GeoGebra já faz isso para nós, né? Ó. Então, inicialmente aqui, ó, a área do cilindro, né? A área da base do cilindro lá, ó, que é aquela lá embaixo, que é a maior zona aqui, né? Ó, 12,57 já está aqui, né? Ó, como é que calcula? Tá aqui, ó, π vezes r ao quadrado, né? Ó. Depois, a área do cone ali, né? Ó, a área do cone, aquela área da região do cone. É só esse círculo aqui, tá? Que também é calculado por π vezes r ao quadrado, né? Pelo fato de ser um círculo. E claro que a coroa é um menos o outro, que é o que está aqui, ó. Então, a área da coroa em azul, ó, a área da coroa em azul, tá ali, ó, 12,57 menos 2,54. E claro, se eu mexo aqui o meu plano, ele sobe, ele desce, ó. Né? Então, por exemplo, aqui nesse ponto aqui, ó, qual que é a minha área em azul aqui, né, ó? Perceba que a área do cilindro não muda, né? Que ela é fixa, né? O que vai mudar é só a área do cone, ó. Então, a área do cone mudou aqui para 8,04, né? Fazendo a subtração, tá aqui, ó. 4,52. Se eu subir um pouquinho, né? Aqui, ó. Bem pertinho ali do pontinho, bem pertinho, ó lá, ó. Ó lá, tá vendo? Ó, a minha área tá quase zerando aqui do cone, né? Por isso daqui, ó, 0,2 tá quase zerando. Então, né, a minha área azul, minha coroa, vai ser exatamente 12,57. E, cara, e vou pedir aqui também pro GeoGebra calcular ao lado aqui, ó, a área dessa secção aqui, ó, da esfera, tá? Que corta a esfera aí, cara. E é nesse momento que você vai se arrepiar inteiro, tá legal? Por que você vai se arrepiar, ó? Dá uma olhadinha aqui, ó. Coloquei aqui, ó, a área da esfera, ó. A área da esfera, se vocês olharem, é exatamente igual, ó. É exatamente igual. Então, ó, conforme eu desço aqui, ó, tô descendo ali, tá vendo, ó? Minha coroa, ó, 5,5. Olha a área da esfera, 5,5. Se eu desço até lá embaixo, ó, se eu desço até lá embaixo, por que que aqui é zero, né? Ué, porque a área do meu cone, da base do cone e do cilindro é exatamente o mesmo, né? Que para a esfera também é zero, ó. Porque não pega lá embaixo no único ponto, né? Não tem área nenhuma. E eu vou subindo, ó. E é aqui que isso aqui torna-se assustador, né? Quer dizer, a minha área que eu tô falando em azul, que é a da coroa, é exatamente a mesma área da esfera que é ao lado, ó. Tá? E é nesse momento que a gente utiliza o princípio de Cavalieri, né? Porque o princípio diz isso, né? Ele fala, se eu tiver dois sólidos cuja a área da base é equivalente, né? E tiver a mesma altura, então eles têm o mesmo volume, né? E nesse momento que eu já olhei para cá e falei assim, poxa, mas como é que eu vou fazer para calcular, né? Somente essa área em azul, né? E aí para nós é mais fácil. Olha só porque, ó, você concorda comigo então, se o volume, né, da esfera é exatamente o volume desse, vamos dizer assim, da anticlépsidra, né? Porque a clépsidra são os dois cones, né? Anticlépsidra é todo o restante, né? Seria o cilindro menos os dois cones, ó. Que é exatamente o que acontece aqui, ó. Né? Então, volume da esfera é igual ao volume do cilindro menos duas vezes o volume do cone. Duas vezes, né? Pelo fato de ter dois, um em cima e um embaixo, né? Ó. E aí, ó, eu coloco aqui, né? Então, a área, o volume da esfera, né? Agora eu tô colocando as informações que a gente conhece, agora já colocando, não colocando em numérico, nem numeral, mas colocando em R, né? Colocando o valor R, ó. Então quer dizer, a esfera. Então, olha lá, o volume do cilindro, né, vai ser π vezes R ao quadrado vezes 2R, né? Vezes 2R, porque o 2R é a altura do meu cilindro, né? Lembra que a altura, né, do meu, se o meu raio da minha esfera é R, né? Então o diâmetro será 2Rs, por isso que tem aqui a altura 2Rs, ó. Menos duas vezes, olha lá, ó, o volume do cone, olha o volume do cone aqui, ó. π vezes R ao quadrado, vezes R, né? Porque a altura do cone é exatamente igual ao raio da minha esfera, né? Ó, dividido por 3. Né? Como são 2, por isso que eu estou multiplicando por 2 aqui, ó. E agora sim, né? A gente entra aqui na álgebra, né? Por isso que para entender essa aula aí, precisa obrigatoriamente aí manjar um pouquinho de álgebra, né? Para de soma, subtração de fração, ó. Aqui a gente só fez as contas, né? Então ficou 2πr ao cubo, ó. 2πr ao cubo. E aqui também ficou 2πr ao cubo dividido por 3, né? Fazendo o MMC agora aqui, né? E depois a gente mantendo o mesmo denominador, ó, a gente chega no volume da esfera, que aí sim, agora de fato, né, ó. O volume da esfera, então, é 4 vezes π vezes r ao cubo, tudo isso dividido por 3. Tá legal? Muito louco esses matemáticos, né? Os caras, a gente compara, então, para calcular o volume da esfera, a gente, na verdade, a gente compara aí com a anticlépsidra, né? Clépsidra é a ampulheta, anticlépsidra é todo o em volta ali, mostrando com o cilindro. Beleza, galerinha? Espero que tenham gostado, hein? Matemática pura, hein? Valeu!